Então vamos começar aqui a falar de arquitetura de dados, mas aí vem a primeira provocação aqui, não é? Beleza, a questão da arquitetura, eu preciso de pessoas, né, profissionais com perfil de arquiteto ou arquiteta, né? Eh, e eu vejo que o mercado ainda carece um pouco disso, tá? Negligencia muito a questão do perfil que está trabalhando ali com arquitetura de dados. Eu coloquei um quadro aqui, né, que para quem pretende trabalhar com arquitetura ou para quem é gestor de uma área, precisa contratar algum arquiteto de dados, não é? Ter como base, tá? Para trabalhar, a pessoa para trabalhar com arquitetura, tá? A, a primeira a primeira característica, tá, que ela tem que ter é o seguinte, tá, ela e eu vou direto aqui para a primeira preocupação, depois eu subo, tá. Ela tem que ser uma pessoa questionadora, tá. Então se você ou você quer contratar uma pessoa e o perfil daquela pessoa é de não questionar, é do tipo: "Olha, eu recebo algo e vou fazer porque eu recebi", pura e simplesmente, essa pessoa ela não tem perfil ideal para trabalhar com arquitetura. O arquiteto ou a arquiteta tem que ser uma pessoa questionadora. Então a primeira preocupação de uma pessoa para atuar nesse papel, é claro, tem que entender a demanda, mas por que eu estou envolvido nisso? Por que isso é necessário? Entender todo esse contexto, por quê? Ou a pessoa que vai trabalhar com arquitetura, ela vai ter que pensar numa solução, mas não numa solução pura e simplesmente para atender um software, um sistema, um projeto. É claro que, provavelmente, essa pessoa está recebendo uma demanda por meio, né, da necessidade da criação de uma aplicação, de um software, né, mas ela tem que olhar de forma diferenciada para isso, tá. Então a primeira coisa é: beleza, dentro do que está sendo passado, dentro da necessidade, né, o que isso tem a ver com a estratégia de negócios da companhia? E aí eu vou ter que, óbvio, né, ter uma visão mais holística da coisa aqui também, em vez de ter uma visão só de tecnologia. Então, o essa pessoa, ela tem que olhar para a empresa de uma forma muito mais ampla. Ela não vai olhar para aquela demanda. E assim, existem pessoas que têm esse tipo de dificuldade. São profissionais ruins? Não. São profissionais excelentes para trabalhar dentro de uma posição que está muito ligado ali àquela demanda, por exemplo, desenvolvimento, ou algo ligado ao desenvolvimento, tá. Agora, para trabalhar com arquitetura, tem que ter esse olhar mais amplo, tá, senão o que que vai acontecer? Eu vou trabalhar aqui como uma espécie de pedreiro digital, né. Então, a pessoa que trabalha com arquitetura, ela tem que olhar para a estratégia, ter essa visão holística, eh, ser uma pessoa questionadora, tá. E, além disso, né, ela não entra assim, a gente sabe que nas empresas, eh, existem até, vamos dizer assim, alguns grupos, né, que são fidedignos ali, têm uma fidelidade, né, imensa em um determinado produto ou tecnologia. "Ah, nós gostamos mais aqui do ambiente, né, AWS, Amazon. Ah, não, AWS é ruim, vou trabalhar com GCP", ou então, né, com a Microsoft e tal. O arquiteto ele não entra, nessa historinha, vamos chamar assim, né, de ter fidelidade, né, em um determinado provedor, não é, de solução de tecnologia, tá. Até porque,
um dos papéis dele também é escolher qual a melhor tecnologia, aí claro, né, aqui ligada a dados, participar desse processo, tá. Às vezes tem um processo mais amplo, tem uma arquitetura de tecnologia também dentro da casa, né, mas é papel dele participar disso e olhar de forma isenta, né. Uma espécie de comentarista, né, de time de futebol que ele tem ali o às vezes até o seu clube, né, mas ele não vai levar isso em consideração, tá. Eh, e o foco também do arquiteto, né, é a pessoa que foca em quê? Dados estratégicos, né, e não nos dados somente daquela solução, tá. Então, por exemplo, se você pega, né, tem uma equipe de projeto, aí essa equipe vira e fala o seguinte: "Não, temos o arquiteto de dados aqui". E aí esse arquiteto, dado a pressa, a necessidade da equipe, às vezes, tá, ele ignora o que tem fora, né, do projeto, né, a nível de dados, mas já existe na empresa, mas vai dar um certo trabalho para pedir acesso, para conseguir esse acesso, usar da forma como deve usar, aí ele pega, às vezes, vira e fala o seguinte: "Não, vamos criar aqui uma tabelinha, né, para armazenar tal tipo de informação aqui", só que essa tabelinha, ela já existe. E aí, se você tem um arquiteto que não pensa de forma holística, ele vai pensar só na solução, e aí não é óbvio, né, é um arquiteto, é um pedreiro digital, tá. Então, dito isso, né, antes da gente até começar, a falar de arquitetura, né, eu queria deixar aqui, né, esse quadro, quando eu dou treinamento de arquitetura, né, eu sempre falo um pouco disso, né, e aqui para vocês também terem uma noção dessa diferença, né. E aí vocês podem fazer o teste, né, aí dentro do cenário de vocês, né. Quando existir, né, a figura do arquiteto, né, porque às vezes nem tem isso na empresa, né. Mas tendo, né, beleza, o pessoal da arquitetura aqui atua mais como arquiteto mesmo ou como pedreiro digital, né.